Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, querido ouvinte. Estamos aqui pela graça de Deus para mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. Que pessoas vos convencer? 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? De acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, santo trato e piedade é um estilo de vida das pessoas que estão aguardando e apressando a volta de Jesus. A piedade é uma expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Ela se manifesta através da bondade, da compaixão, da misericórdia. Uma pessoa que tem amor a Deus e um profundo desejo de honrá-lo é uma pessoa piedosa. O dom da piedade ajuda-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, a adorá-lo, a servi-lo e a viver aqui na terra como um verdadeiro filho de Deus. Então, que pessoa nos convencer nesses últimos dias? Uma pessoa que busca aprofundar mais e mais o seu relacionamento com Cristo. Uma pessoa que busca mais e mais uma experiência de vida cristã, onde Cristo está em primeiro lugar e as vontades carnais são mortificadas dia a dia. Nos convencer uma pessoa que busca as coisas do alto e não as de baixo, como diz o apóstolo Paulo. Ser uma pessoa que se concentra mais e mais na palavra de Deus e não nas vontades do eu. Uma pessoa que vive em humildade, se concentrando mais intensamente na busca pela vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. A troca que fazemos quando negamos desejos e inclinações egoístas é a troca do inútil e passageiro pelo que é precioso e eterno. Isso não é sacrifício, mas ganho infinito. No lugar de cada item que Cristo nos pede para renunciar, Ele oferece algo muito melhor. Livro Educação, página 296. Primeiro tópico: inevitável, inextinguível. Nós aprendemos no primeiro tópico, com base em 2 Pedro 3, verso 10. Aprendemos que a Bíblia Sagrada descreve o juízo executivo final. Um dia que virá de forma repentina, o dia do juízo executivo de Deus virá como um ladrão. Virá com grande estrondo, e as obras dos homens e a terra se queimarão. Estaremos nós preparados para esse grande dia? Estaremos nós no grupo de salvos ou no grupo de perdidos? Precisamos refletir sobre a nossa própria vida. Estaremos no grupo daqueles que sofrerão os juízos de Deus? Ou estaremos nós no grupo daqueles que serão salvos eternamente? Precisamos refletir. Ao final dos 1000 anos, depois da primeira ressurreição, Satanás, então, com seus agentes e os seus seguidores, após a segunda ressurreição, serão totalmente varridos dessa terra, destruídos. E eu vi que, assim como Cristo é a videira e seus filhos os ramos, assim também Satanás é a raiz, e seus filhos os ramos. Portanto, na destruição final de Gog e Magog, toda a multidão de ímpios será queimada, raiz e ramos, e deixará de existir. Assim então será o juízo executivo de Deus. Esse evento é inevitável e inextinguível. Hoje vivemos o juízo investigativo. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Mas em breve entrará em cena o juízo executivo do Senhor. Segundo tópico, a terra purificada. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Isaías 34, verso 8 a 10 e Ezequiel 28, 16 a 19. Nós aprendemos aqui no segundo tópico que os profetas do Antigo Testamento previram a destruição definitiva do mal e a purificação da terra. Isaías 34, verso 8 nos fala sobre o dia da vingança do Senhor, e Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ezequiel 28 e 16. Deus trará ao homem a juízo pela multidão dos seus pecados,
por seguir as vontades do inimigo de Deus. Então cada um terá o seu resultado eterno, conforme as suas escolhas de vida. E a terra então será purificada pelo fogo, conforme a palavra de Deus vem nos falando. Fogo desce da parte do céu, da parte de Deus. A terra se fende e as armas ocultas nas profundezas vêm à tona. Chamas devoradoras surgem de toda a fenda aberta, e as próprias rochas brilham com o calor. Chegou o dia em que arderão como um forno. Os elementos derretem com as temperaturas extremas, assim como a própria terra e as obras que nela há se vaporizam, conforme Malaquias 4:1, 2 Pedro 3:10. A superfície da terra se parece com uma massa derretida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do julgamento e da perdição dos homens ímpios, o dia da vingança do Senhor. Assim, todos os que viveram no pecado, Satanás e também as pessoas que escolheram estar ao seu lado receberão a sua recompensa. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Eles serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns são destruídos num instante, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos de acordo com as suas obras. Assim que os pecados dos justos são transferidos para Satanás, ele é submetido ao sofrimento não apenas por sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Na sequência, Deus fará mais um ato. Na purificação da terra pelo fogo e enxofre, Deus trará à cena um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém que descerá sobre essa terra. E o Espírito de profecia nos descreve tal situação. Quando Deus finalmente purificar a terra, ela se parecerá com um lago de fogo infinito. Do mesmo modo que Deus preservou a arca em meio às agitações do dilúvio, porque continha 8 pessoas justas, ele também preservará a nova Jerusalém, que conterá os fiéis de todas as eras, desde o justo Abel até o último santo que viver. Embora toda a terra, com exceção da parte onde a cidade repousa, esteja envolvida num mar de lava líquida, um milagre do poder do Altíssimo manterá a cidade segura, assim como manteve a arca. Ela permanecerá ilesa em meio aos elementos devoradores. O terceiro tópico, realidade preocupante. Nós aprendemos no terceiro tópico sobre a preocupante realidade final que há de vir sobre os habitantes da terra. Isso deve nos fazer refletir. Nós não devemos brincar com a nossa salvação. A realidade futura para aqueles que não fazem a vontade de Deus é preocupante. Nós precisamos fazer um autoexame. Somente eu e Deus. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos então fazer esse autoexame entre a própria pessoa e Deus, se há algum caminho mau na nossa vida. Que tipo de pessoa estou sendo hoje para que eu seja aprovado e não receba o juízo vindouro? 2 Pedro 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Uma pessoa que vive de acordo com a vontade do Senhor, ou uma pessoa que vive contra a vontade do Senhor? Eis a questão para cada um de nós e a nossa decisão qual será? Quantos estarão despreparados quando o Mestre vier para ajustar contas com seus servos? Muitos mal têm a ideia do que significa ser cristão. A justiça própria então será inútil. Os únicos que suportarão o teste serão aqueles que tiverem a justiça de Cristo, que estão imbuídos do seu Espírito e andam com Ele como Ele andou, em pureza de coração e vida. O falar deve ser santo, e então as palavras estarão temperadas com graça. A realidade da minha vida e da sua vida é preocupante, precisamos analisar hoje.
A realidade é que precisamos com urgência de uma profunda consagração. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Precisamos então, irmãos, voltar urgentemente ao primeiro amor. Precisamos voltar à comunhão pura com Cristo, com o seu Evangelho. Toda alma que verdadeiramente crê na verdade terá obras correspondentes. Muitos reservam a religião de Jesus para certos dias ou ocasiões, mas no restante do tempo a deixam de lado e a negligenciam. A Bíblia, a palavra pura e santa do Senhor, deve ser seu conselheiro e guia, o poder que controla a vida. Ela nos oferece suas lições se as aceitarmos de coração. O quarto tópico, não me deixarei desanimar. Nós aprendemos no quarto tópico, em primeiro lugar, o plano de Deus para o seu povo. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. O plano de Deus para o seu povo é que Deus quer que o seu povo aceite a sua graça, que o seu povo viva uma vida que o agrade, renunciando então o pecado, a impiedade, as concupiscências da carne, e que vivam uma vida aguardando a bem-aventurada esperança da volta de Jesus. Deus quer um povo zeloso e de boas obras, um povo que vive pela fé e pratica as boas obras como resultado da sua fé em Deus e a sua graça. Aprendemos ainda que os que são meio convertidos nesse mundo reagem ao plano divino de forma contrária à vontade de Deus. Eles se vestem e falam e agem conforme o mundo. Seus interesses são mundanos e não espirituais. Agem não conforme Deus, mas conforme a vontade do mundo e de Satanás. Não vivem uma vida que agrada ao Senhor, embora se declarem cristãos. Já o modo dos que buscam a verdadeira conversão é um povo especial, zeloso e de boas obras. É um povo que busca a conversão, então, a cada dia. É um povo que está buscando viver fiel aos mandamentos do Senhor. O foco de quem quer viver uma vida de verdadeira conversão, uma vida que agrada a Deus, está em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o nosso foco, o foco daquela pessoa que quer verdadeiramente ser convertida, deve ser as coisas espirituais, as coisas que têm a ver com a nossa salvação eterna. O quinto tópico, olhando cada vez mais para cima. No quinto tópico, nós aprendemos que a Bíblia nos adverte contra a confiança cega na fragilidade humana de líderes e outras pessoas que estão sujeitas a erros. Nós devemos então olhar e seguir apenas a Cristo Jesus. Nós não devemos nos espelhar em homens em questão de salvação. Nossa fé deve estar na palavra de Deus e não em teorias humanas e filosofias humanas. Olhando para homens, nós nos perderemos. Olhando para Jesus e seguindo a Jesus, encontraremos a vida eterna. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.